Olá, meu aluninho, minha aluninha. Eu sou o professor Celso Marcos e a aula de hoje é sobre área. Bem, vamos lá. O que vem a ser área? Como é que área é definida? Bem, área é definida como sendo a medida de uma superfície, ou seja, é um espaço ocupado, é uma superfície ocupada. Essa medida de área, essa medida de uma superfície ocupada, ela sempre vai vir ao quadrado. Então, temos vários tipos de medidas de área, sendo as mais usadas o metro quadrado, olha a representação, metro quadrado, e o centímetro quadrado. Olha lá, centímetro quadrado. Olha como vem a definição. Olha como a medida vem empregada, centímetro quadrado, certo? Então é muito importante salientarmos que a área é um espaço ocupado, é a medida de uma superfície. E essa área sempre vai vir ao quadrado, sendo as medidas mais usadas o metro quadrado e o centímetro quadrado. São as duas mais usadas, certo? Então vamos lá. Quando nós nos referimos à área, nós vamos trabalhar com figuras geométricas planas. E o que é que vem a ser uma figura geométrica plana? Bem, vamos lá. Figura geométrica plana é toda figura que possui comprimento e largura, não possuindo profundidade, pois se houvesse a profundidade, elas não seriam mais figuras geométricas planas, e sim figuras geométricas espaciais, tá ok? Nós temos vários tipos de figuras geométricas, sendo as mais usadas o quadrado, o retângulo, o paralelogramo, o triângulo, o losango, o trapézio e o círculo, certo? Então o que nós vamos fazer agora é mostrar para vocês, aluninhos, como efetuar o cálculo de área, mostrando a fórmula para vocês e algumas características das figuras geométricas. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar a fórmula e vamos mostrar as características de algumas figuras geométricas. Nesta primeira aula, nós vamos trabalhar especificamente com 3 figuras geométricas: o quadrado, o retângulo e o paralelogramo, ok? Vamos lá. A primeira figura que nós vamos trabalhar hoje é o quadrado. E o que o quadrado tem de especial? Quais as principais características do quadrado? É muito simples. O quadrado, ele possui todos os seus lados iguais e é formado por 4 ângulos internos de 90 graus. 4 ângulos internos de 90 graus e tem todos os seus lados iguais. Vamos lá. Para nós calcularmos a área, nós precisamos ter uma base. E precisamos ter uma altura. Então vamos lá. A base ela é caracterizada pela letra B e vai ficar aqui na parte de baixo da figura. E a altura é caracterizada pela letra H, ok? Então, para nós calcularmos a área de um quadrado, nós precisamos da base e da altura. E o que o quadrado tem de especial? Todos os seus lados iguais. Qual é a formulinha para nós calcularmos a área de um quadrado? Base vezes altura. A fórmula é base igual... A fórmula é área igual a base vezes altura. Vamos para o primeiro exemplo que eu dei para vocês. Quadrado, todos os lados iguais. Eu dei para vocês com a base sendo 5. Se a base é 5 e todos os lados são iguais, portanto, a base é 5 e todos os lados são iguais, portanto, a altura vai ser também quanto? 5. Então, qual é a formulinha para se calcular a área de um quadrado? Base vezes altura. Então, vamos lá. Qual é o valor da base? 5. Qual é o valor da altura? 5. Por que 5? Porque é um quadrado e todos os lados são iguais. Portanto, a área vai ser quanto? 5 vezes 5, 25 metros quadrados. 25 metros quadrados, ok?
Vamos para mais um exemplo para vocês, relacionados ainda a quadrado. O que o quadrado tem de especial mesmo? O quadrado tem todos os seus lados iguais e todos os seus ângulos internos valem 90 graus. Neste exemplo que eu estou dando para vocês, a base vai valer 6 metros. E observem que eu não dei o valor da altura. Por que eu não dei o valor da altura? Porque quadrado tem todos os lados iguais. Se eu dei a base valendo 6, portanto a altura vai ser quanto também? 6. E qual é a fórmula para se calcular a área de um quadrado? A fórmula é a área é igual a base vezes altura. Qual é o valor da base? 6. Qual é o valor da altura? Também 6. Então vamos lá. Quanto é 6 vezes 6? 36. 36 metros. Metros o quê? Metros quadrados. Por que quadrado? A definição de área sempre vai vir ao quadrado, ok? Exemplo 3, de novo, relacionado a um quadrado. O que é que o quadrado tem de especial? Todos os seus lados são iguais. E neste exemplo eu estou dando para vocês a base valendo 8. Se a base é 8, eu já sei que a altura também é 8. Então eu não preciso marcar para vocês 8, porque eu já sei que a altura é 8. E qual é a formulinha para se calcular a área de um quadrado? Base vezes altura. Opa, então a área é igual a 8 vezes 8, que vai me dar quanto? 64 metros quadrados, ok? Opa, vamos para mais um exemplo para vocês. Mais um exemplo, que é o 4, eu marquei 3. É o exemplo 4, eu marquei 3. Nesse exemplo 4, de novo, eu deixei de dar uma medida para vocês. Por que eu deixei? Porque é um quadrado e todos os lados são iguais. Eu dei a medida da base, que é 9. Se a base é 9, quanto vai ser a altura? Também 9. 9 vezes 9, 81. 81 metros quadrados, ok? Vamos agora para um outro tipo de figura, que é o nosso retângulo. E o que o retângulo tem de especial? Ele é um quadrilátero que possui todos os ângulos internos também, como o quadrado, valendo 90 graus. No entanto, o retângulo não tem todos os seus lados iguais. Ele vai apresentar o quê? Ele vai apresentar os seus lados opostos congruentes. O que significa isso? Os seus lados opostos vão ser idênticos. Olha lá. Lado esquerdo idêntico ao lado direito. Parte de cima idêntica à parte de baixo. Então, lados opostos iguais. Lados opostos iguais. Tudo bem? E a fórmula para se calcular a área de um quadrado? Não, a fórmula para se calcular a área de um retângulo é a mesma do quadrado. Base vezes altura. Olha lá. Base e altura, base e altura, tudo bem? Qual é a formulinha para se calcular a área de um retângulo? É a mesma do quadrado, base vezes altura. Primeiro exemplo, estou dando para vocês um retângulo, e o que o retângulo tem de especial mesmo? Seus lados opostos são idênticos, ó. Lado esquerdo idêntico ao direito, parte de cima idêntica à parte de baixo. Eu dei a minha parte de baixo, a base, a parte de baixo, a base sendo 7 metros e a altura sendo 5 metros. Qual é a formulinha para se calcular mesmo? A área é igual a base vezes altura, portanto, base é 7, altura é 5, 7 vezes 5, 35 metros quadrados. Não podemos esquecer de colocar o quadrado que representa a área. Exemplo 2, vamos para o exemplo 2, de novo, retângulo, lados opostos idênticos, base 8, altura 7, base 8, altura 7, área de um retângulo não é base vezes altura, portanto, 8 vezes 7, 56 metros quadrados.
Vamos para mais um exemplo. Não, vamos agora para quem? Para o paralelogramo. E o que é um paralelogramo? É um quadrilátero que possui todos os seus... É um quadrilátero que possui os seus lados opostos paralelos. Lados opostos paralelos. Olha, paralelo. O lado de cima é paralelo ao lado de baixo. Lado esquerdo paralelo ao lado direito. Puxa, mas professor, o retângulo, o quadrado, eles vão ter base e altura? Sim, o retângulo, o quadrado e o paralelogramo, eles vão ter uma base e uma altura. E a formulinha para se calcular a área destas três figuras geométricas é a mesma. A área é igual a base vezes a altura. Então vamos para o primeiro exemplo? Vamos lá. Exemplo 1. Paralelogramo, lados opostos paralelos. Lados opostos paralelos. Por isso que se chama paralelogramo. Paralelogramo. Lados opostos são o quê? Paralelos. Lado esquerdo paralelo ao direito. Lado superior paralelo ao inferior. A nossa base vale 8, que eu marquei, a nossa altura vai valer 6. Então vamos lá. A área é igual a base vezes altura. A área é igual a 8 vezes 6. 8 vezes 6, 48 metros quadrados. Tudo bem? Mais um exemplo sobre paralelogramo. Base 9, altura 7. Formulinha, base vezes altura. Portanto, a base é 9, a altura é 7. 9 vezes 7, 63 metros quadrados. Exemplo 3, de novo, paralelogramo. Lados opostos paralelos. Lados opostos paralelos. A base vale 10 e a altura vale, puxa, vai valer 8. Vamos lá. Fórmula de área de paralelogramo. A área é igual a base vezes a altura. A área é igual a 10 vezes 8. 10 vezes 8, 80 metros quadrados. Último exemplo, para nós calcularmos a área de uma figura geométrica plana, formato paralelogramo, é esse que eu estou dando para vocês. É o nosso último exemplo de um paralelogramo. A base vai valer 5 e a altura vai valer 3. Base 5, altura 3. Base 5, altura 3. Formulinha, base vezes altura. A base é 5 e a altura é 3. Portanto, 15 metros quadrados. Ok, meus aluninhos? Esta foi a aula diária. E eu expliquei para vocês hoje a área de um quadrado, a área de um retângulo e a área de um paralelogramo. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar com vamos trabalhar com triângulo e losango. Obrigado e até a próxima aula.